aqui para mais um cultinho. Eu estou com muita saudade de vocês e eu espero que vocês estejam acompanhando os nossos cultinhos, hein? Hoje nós vamos ter aqui um convidado especial que esteve conosco na semana passada. Dudu! Oi, crianças! Nossa, que saudade que eu tava de vocês! Tia, eu tô tão feliz de estar aqui mais uma vez! Eu gostei tanto do conto passado que eu voltei para assistir de novo! Muito bem, seja bem-vindo e fique conosco. Nesse momento eu quero pedir para você, criança, fechar os seus olhos aí, colocar sua mão no coração e elevar o seu pensamento a Deus, porque nós vamos orar pedindo a presença dele neste momento, tudo bem? Fecha os olhinhos, vamos lá. Senhor Deus, nós queremos te pedir a tua presença, Senhor, hoje neste cultinho. Queremos te pedir que o teu Santo Espírito vá ao encontro de cada criança, em cada casa, Senhor, e que venha ministrar aquilo que está no seu coração, Pai. Que nós possamos juntos, ó Pai, sentir a tua presença e aprender mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém! É isso aí, crianças! Eu espero que vocês prestem muita atenção, porque eu também vou prestar bastante atenção. Isso aí.
sim, para adorar o Senhor, para cantar para o Senhor, para celebrar o Senhor. Aleluia. Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mãozinha sobre o seu coração e se concentre aí na presença do Senhor. Comece a adorar Ele, a engrandecer o nome dEle, porque Ele é o nosso amigo. O Santo Espírito de Deus, Ele é o nosso amigo. É aquele que está sempre conosco.
Senhor e entregue a Ele essa adoração. Coloque diante dele e diga: Senhor, receba, Senhor, essa adoração. Porque é para a tua honra, Senhor, e para a tua glória, Pai. Por isso é que nós te adoramos. Porque o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus das nossas vidas. Aleluia, Pai. E agora, crianças, nós vamos então para uma parte muito legal e muito importante, então, que é de compartilhar a história, né? De falar sobre a palavra de Deus. E hoje o Dudu está aqui comigo, né, Dudu? Tia! Hoje ele veio para escutar junto com vocês aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Porque, Dudu, você sabia que quando a gente conta uma história da Bíblia, é como se Deus estivesse falando conosco? Nossa, que legal, tia! Então, ou seja, Deus quer nos ensinar algo através daquela palavra que nós estamos ouvindo. Sabia? Não sabia. Então quer dizer que todas as vezes que você conta uma história, Deus fala com a gente? Deus fala com a gente, Deus fala aos nossos corações, crianças. E hoje, Dudu, a história que eu quero contar para vocês, ela está registrada na Bíblia, no livro de Daniel, a partir do versículo 6. Olha só, essa história de hoje, ela começa contando sobre um rei que foi levantado naquela época para governar todo aquele povo, Dudu. E o nome desse rei, olha só, era Dairo. Dairo, então, era um rei que governava, crianças, todo aquele povo. Nossa, tia! Então ele era um homem muito poderoso, né? Ele era um homem muito poderoso naquela época. E olha só, Dudu, ele estava precisando de ajuda, porque era muita gente, então ele resolveu pedir, né, ajuda ali e levantar homens para que fossem líderes ali, para que ajudasse ele a governar o seu reino. E aí, entre todos aqueles homens que ele escolheu, um deles foi Daniel, Dudu. Olha só. Nossa, Daniel era bonito, hein? Ele era sim. Daniel, então, foi escolhido ali pelo rei Dário, crianças, para então ajudar ele a governar. Olha só. Oi. Mas então, se ele foi escolhido para ajudar o rei, ele era um homem muito esperto, né? Isso mesmo, Dudu. Ele era um homem muito inteligente. A Bíblia fala que Daniel tinha excelência nas coisas que ele fazia. Ele era um homem muito competente, Dudu. Era um homem muito inteligente. E aí, Dudu, o rei, ele começou a ver isso. Ele falou: nossa, esse homem é muito inteligente. Daniel é muito competente. Pois é, Dudu, só que aí aconteceu uma coisa. Aqueles homens que estavam em volta, que também foram levantados ali pelo rei Dário para também ajudar, começaram a sentir uma coisinha dentro do coração, que foi inveja e ciúmes. Nossa, só porque ele era lado a lado com o rei? Isso, só porque Daniel fazia as coisas certas e o rei, vendo isso, ele quis dar um cargo até melhor para Daniel. Só que aqueles homens, eles começaram a ficar com inveja de Daniel e aí eles começaram a planejar alguma coisa para prejudicar o Daniel, Dudu. Meu Deus! Pois é, e aí a Bíblia conta então que eles começaram a pensar, nossa, o que nós faremos contra Daniel para que o rei não desse cargo para ele? Eles estavam tudo com inveja. Ai, que homens malvados, tia! Muito malvados, Dudu. E aí eles não encontraram nada para fazer contra Daniel, porque Daniel era um homem temente a Deus, ele fazia as coisas certas, porque ele obedecia a voz do Senhor. Então esses homens aqui procuravam alguma coisa, mas não encontraram. Foi quando então, Dudu, eles tiveram uma ideia.
olha só, como eles viam que Daniel era um homem muito temente a Deus, um homem que buscava o Senhor, que obedecia a palavra dele e que, crianças, também a Bíblia fala que Daniel orava. Orava muito, crianças, 3 vezes ao dia, Dudu. Nossa! Como ele orava bastante, tia! Pois é, e a oração nada mais é do que conversar com Deus, Dudu. Sabia? Daniel, então, ele conversava muitas vezes com Deus. E esses homens, eles notaram isso, eles viram isso, e aí foi quando, crianças, eles tiveram essa ideia muito ruim. Olha só, eles tiveram então a ideia de ir até o rei e enganar o rei. Olha só, como isso, tia? Eu vou explicar para vocês. Olha só, eles então disseram para o rei que ninguém daquele povo deveria pedir algo ou orar a algum outro Deus que não fosse Adairo. Não acredito! Pois é, e aí, olha só, Dairo então, crianças, ele ouviu, né, o que os homens falaram, e aí ele foi lá e assinou um decreto. E esse decreto então dizia, Dudu, que nenhum povo, ninguém poderia orar a algum outro Deus que não fosse Adairo. E olha só, Dudu, o homem que desobedecesse esse decreto, ele teria uma punição muito triste. Meu Deus! Mas tia, Daniel, ele orava muito. Como que ele fez agora? Pois é, e a punição, Dudu, se aquela pessoa falasse com algum outro Deus ou orasse para algum outro Deus que não fosse Dairo, aquela pessoa seria jogada numa cova cheia de leões famintos. Meu Deus! Mas então, Daniel ia morrer? Pois é, olha só, crianças e Dudu, Daniel soube então desse decreto. E eu penso que ele deve ter ficado triste, mas ele não deixou de orar. Mesmo Dudu, diante daquele decreto, ele falou, eu não vou deixar de falar com o meu Deus. Nossa, tia! Então, além de um homem esperto, ele também confiava em Deus. Confiava muito, muito, muito em Deus, então ele continuou. Daniel continuou orando ao Senhor 3 vezes ao dia. Só que aí, aqueles homens estavam o quê? De olho, eles estavam de olho em Daniel. Eles viram quando então Daniel subiu para o seu quarto para orar. E eles foram correndo rapidinho ao encontro do rei e foram contar para o rei. E aí, Dudu, disseram, disseram assim para o rei. Olha só, rei, você lembra que o Senhor assinou um decreto falando que ninguém poderia orar a algum outro Deus ou pedir alguma coisa a algum outro Deus que não fosse o Senhor? Aí o rei falou, lembro. Aí ele disse, pois bem, eu acabei de ver Daniel orando para o seu Deus. Ai, 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 eu não acredito nisso. Pois é, Dudu. E aí o rei então lembrou que ele havia assinado aquele decreto e que a punição para aquilo seria ser jogado na cova dos leões. Meu Deus, Daniel foi jogado na cova dos leões, tia. Pior que foi. O rei ficou muito triste, crianças. O rei ficou muito triste porque ele gostava muito de Daniel. Era um dos seus melhores homens, se não o melhor, que ajudava muito ele lá. Então ele ficou muito triste, ficou muito contrariado. Ele não queria fazer aquilo. Só que, como ele assinou aquilo, Dudu, ele não podia voltar atrás. Ele ia ter que fazer conforme ele havia assinado. Oh, meu Deus, que situação difícil, tanto para Daniel quanto para o rei Dário. Foi, Dudu, foi muito difícil, porque o rei ficou muito triste. Mas
teve que se cumprir aquilo que ele havia assinado. Então a palavra de Deus fala, crianças, que Daniel, ele foi então jogado na cova. Naquela cova tinham muitos e muitos leões, Dudu. Leões famintos, Olha só quantos leões tinham lá. Muitos e muitos e muitos, gente. E aí, a Bíblia conta então, crianças. Mas tia, ele não foi devorado por esses leões? Olha só, vou contar para você o que foi que aconteceu, Dudu. A Bíblia conta então que na hora que foram jogar Daniel na cova dos leões, antes disso, o rei então olhou para ele e disse que o seu Deus te livre. E aí Dário, o rei estava muito triste porque Daniel foi jogado no meio daquela cova, crianças. Cova era como se fosse, Dudu, um buraco bem grande, sabe? Ah, tipo uma caverna, tia? Tipo de uma caverna. E aí ali ele foi então jogado, crianças, no meio de um montão de leão. E ali ele passou a noite inteira. E você sabe o que aconteceu com ele nesta hora, Dudu? Ah, tia, provavelmente ele foi devorado pelos leões, porque os leões são famintos e perigosos. Pois é, Dudu, mas aconteceu uma coisa. Olha só, crianças, lembra que eu disse que Daniel, ele pertencia a Deus? Daniel, ele era filho de Deus. Daniel, ele era fiel e ele orava ao Senhor. E a palavra de Deus fala então que naquele momento, Dudu, que Daniel ele foi jogado naquela cova, algo aconteceu. Deus do céu enviou ali naquela cova um anjo. Olha só, Dudu. Meu Deus! Deus enviou do céu, crianças, um anjo, e a Bíblia fala que aquele anjo, ele fechou a boca daqueles leões para que não devorassem a Daniel. Eu não acredito, tia, que maravilhoso! Pois é, Dudu, olha só que coisa grandiosa que Deus fez. Deus ali protegeu a vida de Daniel. Por quê? Porque Daniel foi fiel a Deus. Nossa, como Deus é incrível, tia! Deus é muito incrível e Deus é muito poderoso também, porque quem mais ia ter poder para fechar a boca de um leão? Só Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Pois é. E aí, gente, a Bíblia conta então que o rei ficou muito triste. O rei passou a noite inteira sem dormir, de tão preocupado que ele estava com Daniel. E aí, no outro dia, cedinho, ele logo acordou e foi correndo lá na cova para ver como, o que tinha acontecido com Daniel. E aí, crianças, para a surpresa dele, quando ele chegou naquela cova, ele gritou pelo nome de Daniel. Dudu! Nossa! Daniel! E aí, Daniel respondeu ao rei. Nossa, crianças, o rei ficou muito, muito, muito contente, ele ficou muito feliz. E ali da cova, Daniel disse para o rei: olha, rei, Deus enviou aqui um anjo para que fechasse a boca desses leões para que eles não me devorassem. Nossa, eu penso que o rei deve ter pulado, Dudu, de tanta alegria de ter visto que Daniel havia sido salvo. Ou seja, os leões, Dudu, não haviam devorado a Daniel. Nossa, o rei deve ter ficado muito feliz. Foi, Dudu, o rei ficou contente demais. E aí, Dudu, imediatamente ele pediu que tirassem o Daniel daquela cova. Nossa, tia, então aqueles homens caíram no cavalo. Pois é, eles caíram do cavalo e aconteceu outra coisa também com eles. Oh, meu Deus, o que aconteceu? O rei viu que aquilo tudo tinha sido uma armação, porque eles queriam prejudicar quem? O Daniel. O Daniel, foi isso mesmo. E aí o rei pediu que aqueles homens que tinham feito aquilo fossem
fossem jogados na cova dos leões no lugar de Daniel. Nossa, meu Deus! E aí, você acha que os leões ficaram quietinhos quando esses homens foram jogados? Ah, eles deviam estar muito famintos. Ah, pois é, Dudu. A Bíblia conta então que quando esses homens, não era só um, foram vários. Quando aqueles homens foram jogados na cova, imediatamente os leões devoraram eles. Nossa! Pois é, Dudu. Imediatamente os leões comeram aqueles homens. Por quê? Porque eles tinham armado para Daniel. E a Bíblia conta então que Daniel, ele não foi devorado porque Deus havia livrado ele. Uau, que incrível! Esse Deus é muito poderoso mesmo. Então, Deus poupou a vida de Daniel porque ele servia a ele e era fiel a Deus. Isso mesmo, Deus ali cuidou de Daniel, enviou ali um anjo para que não permitisse que ele fosse morto. Por quê? Porque Daniel era um homem temente a Deus, era um homem que confiava em Deus, era um homem que era amigo de Deus. Ah, então ele orava muito, né, tia? Ele orava muito, isso mesmo. A Bíblia conta que era quantas vezes ao dia? 3 vezes. 3 vezes ao dia Daniel ia lá no seu quarto ter o seu tempo com Deus. E aí, Dudu, depois disso tudo, o rei então fez uma carta para todo aquele povo, sabia? Nossa, meu. Ele fez uma carta para todo aquele povo dizendo que todos a partir daquele dia iriam adorar ao Deus de Daniel. Uau, que legal! Pois é, olha só, então o rei, ele reconheceu que Deus foi quem livrou Daniel daqueles leões e que o Deus de Daniel era muito poderoso, pois qual é o rei que fecha a boca de um leão? Qual é o Deus, né, que fecha a boca de um leão? Ah, tia, não tem como. Só Deus mesmo para fazer isso. Só Deus mesmo que pode nos livrar. Muito bem. Então, a partir daquele dia, o Deus de Daniel também começou a ser o Deus de todo aquele povo, Dudu. Nossa, que demais! Deus, ele usa situações para fazer muitas coisas. Pois é. E o que nós aprendemos primeiro com essa história, você sabe? Eu acho que nós precisamos orar a Deus. Muito bem. Primeiro ponto, crianças. Ali que nós aprendemos com essa história sobre a importância da oração. É muito importante que todos os dias, crianças, a gente tenha tempo de conversa, de oração com o nosso Deus. Nossa, tia, deu vontade de orar agora. Pois é, Daniel, ele ali só foi livre porque ele era amigo de Deus, porque ele gastava tempo com Deus, ele orava ao Senhor. E todos nós, Dudu, precisamos orar, ainda mais como está o mundo agora hoje em dia, não é, Dudu? É verdade. Como Deus cuidou de Daniel, ele precisa muito cuidar da gente também. Pois é, Dudu, então nós precisamos orar, criança, ter tempo com Deus, falar com o Senhor, principalmente agora em que os dias são maus, muitas coisas ruins têm acontecido, mas nós precisamos fazer como Daniel, orar e conversar com o Senhor. E a outra coisa, Dudu, que nós aprendemos também é ser fiel a Deus. Porque Daniel, ele foi muito fiel, né? Pois é, mesmo Daniel sabendo que se ele orasse a Deus, ele ia ser jogado na cova dos leões, ainda assim ele foi fiel a Deus. É verdade. Ele continuou, ele não teve medo, ele continuou orando e não deixando de obedecer a palavra de Deus. A fidelidade dele ajudou Deus a ajudar ele. Foi isso mesmo, por quê? Porque nós precisamos ser fiel a Deus, né? E o outro ponto é, né, aquilo que você mesmo disse, Dudu, que Deus, ele nos protege. Deus, ele nos livra. Ele é o único que pode nos livrar, é o único que
que pode nos guardar, crianças. Por isso, nós precisamos todos os dias confiar no Senhor, orar para o Senhor. Talvez alguém na sua casa esteja doente, talvez esteja acontecendo alguma coisa, né, Dudu, que tem entristecido o nosso coração. É verdade, muitas coisas podem nos entristecer, tia. Pois é, mas por isso, Dudu e crianças, nós precisamos confiar naquele que pode todas as coisas. Deus tem o controle absoluto de tudo e nada foge do controle de Deus. Por isso que a cada dia a gente precisa estar bem pertinho dele para que ele continue nos livrando de todo o mal, Dudu. É verdade. Não é? Eu quero ler rapidinho, está no livro de Daniel ainda, uma palavra aqui, só um versículo. Olha só o que diz aqui. Está no livro de Daniel, como eu disse, capítulo 6, a partir, só o versículo 27, tá? Olha que coisa linda, Dudu, que fala aqui a respeito de Deus. Olha só, ele livra. Ele quem? Deus. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Eu achei esse versículo muito bonito, porque ele fala que Deus livra, Deus salva, e Deus opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Meu Deus, esse Deus é incrível mesmo. Deus é muito incrível e Ele tem o poder de todas as coisas. E como é bom saber, né, Dudu, que nós pertencemos a esse Deus que nos ama muito e que nos livra de todo o mal. É verdade. Ele sempre nos protege. Pois é, Dudu. Então agora nós vamos orar, né? Vamos pedir para o Senhor. Primeiro vamos agradecer, né, Dudu, por tudo aquilo que Deus tem feito, porque Deus tem nos livrado do mal. Muitas coisas já poderiam ter acontecido, mas Ele sempre nos livra. E vamos também pedir para Ele, para que Ele continue nos protegendo, certo? Vamos então fechar nossos olhinhos. Vamos, criança, aí na sua casa, feche os seus olhos, coloque a mãozinha sobre o seu coração, leve o seu pensamento a Deus e vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu grande amor, Senhor. Obrigado por todos os livramentos que o Senhor tem dado à minha vida, a vida, Senhor, de cada criança, a vida de cada família, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, Senhor, de todo o mal, Senhor. Quantas coisas já não poderiam ter acontecido, muitas coisas ruins, mas o Senhor tem estado conosco, Pai, e por isso nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai, nessa hora, Senhor. Nós também te pedimos, Pai, eu peço ao Senhor, continua guardando as nossas vidas, Pai, guarda a vida de cada criança, guarda, Senhor, a vida de cada papai, de cada mamãe, de cada irmãozinho, Pai, de cada familiar. Guarda, Senhor, livra de todo o mal e livra de toda enfermidade. Livra, Senhor, de tudo aquilo que o inimigo possa tentar contra as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, sobre nós a tua proteção, que o Senhor continue operando, Senhor, os teus milagres na nossa vida e na vida da nossa família. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Amém! Então é isso, crianças, que a cada dia, Dudu, nós possamos confiar no nosso Deus que nos ama demais. É verdade. Não é? Então é isso, crianças. Tenham uma semana abençoada e não se esqueçam, há tempo para fazer tudo, inclusive para orar. Precisamos ter tempo sempre para falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua semana e até a semana Que vem! Tchau, tchau, crianças! Crianças, chegou o momento da atividade. Que legal! Então faz assim, ó. Corre lá, pega seus lápis de cor, uma folha e vamos caprichar no desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Vamos lá para a nossa atividade de hoje. Bom, para a nossa atividade nós vamos precisar de alguns materiais. Então vamos começar com uma folha sulfite ou um papel branco que você tem aí na sua casa. Vamos precisar de um papel pardo, esse papel mais escurinho. Se não tiver, pode ser uma caixa de papelão, uma caixa de sapato velha que você tenha, mas de preferência nessa cor mais escurinha, na cor de papelão, tá? Vamos precisar também de canetinha preta, lápis de cor. Na preferência vamos usar a cor laranja e o marrom, um lápis de escrever. Se você tiver, melhor ainda, tinta guache. Nós vamos usar também na tinta laranja e na tinta marrom. É uma tinta guache que nós vamos utilizar. Tesoura, lembrando que toda a parte de recorte, né, vamos pedir a ajuda dos nossos pais ou alguém que tiver aí, que seja maior de idade, né, para não nos cortarmos. Vamos então hoje fazer um leão bem bonito. E vai ser um leão um pouco diferente, tá? Porque a gente vai fazer ele pintado, né? O tio vai explicar aqui como que vai ser esse leão para ficar bem bonito. Para começar, nós vamos utilizar o papel pardo ou o que você tiver aí, né? Uma caixa de papelão, enfim. Vamos primeiro começar desenhando a juba do nosso leão. Então nós vamos fazer, ó, bem simples. Vamos fazer bem grande, alguns semicírculos, né? Para fazer a juba do nosso leão. Como se você estivesse fazendo uma nuvem, porém mais circular, né? Vamos fazendo aqui, ó, esses meios círculos até fechar aí. Pronto, fechou? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa tinta. É claro, se você não tiver, tudo isso você vai estar fazendo na folha sulfite e depois é só colorir, né? Então a gente fez aqui, vamos agora pintar e fazer o rosto do nosso leão. Para isso a gente vai fazer um círculo dentro dessa juba que a gente fez. Se você tiver a tinta, pega lá o pincel, né, e a tinta e vamos fazer o círculo de dentro, para ficar bem bonito. Então é só fazer um círculo, pintar ele, né? E aí a gente vai fazer primeiro o círculo. Lembrando, mais uma vez eu vou reforçar, se não tiver tinta não tem problema, vamos fazer com um lápis de cor mesmo, tá? O tio vai fazer aqui essa parte e depois eu vou fazer sem a tinta, né? Para vocês usarem mesmo se vocês não tiverem um lápis de cor. O importante é participar da atividade, não deixar de fazer. Então vamos lá, continuar pintando aqui. Se você tiver com a sua tinta guache aí, vamos pintar ele bem bonito, para o vermelho, para o laranja, desculpa, para a cor laranja ficar bem nítida. Olha só, depois que a gente fez o círculo laranja dentro da juba, nós vamos agora fazer duas orelhinhas para o nosso leão. Então vamos fazer bem aqui em cima do círculo uma orelha, fez e pintou. Vamos fazer do outro lado também. A orelha. Se você vê que a orelha ficou muito pequena, é só a gente aumentar ela, tá? Então faz uma, se você viu que a outra ficou melhor, alinha a outra, deixando igual a do lado. Pronto. Agora, depois de pintado, nós vamos ter que fazer a parte de dentro do rosto do nosso leão. Só que isso, enquanto a tinta está secando, o tio vai recortar aqui. Então a gente vai ter que recortar. Claro, se você tiver o papel pardo ou a caixa de papelão. Se não tiver, você vai estar colorindo ele. Tá? Lembrando, se você for recortar, peça a ajuda do papai e da mamãe para fazer o recorte. Hoje a nossa atividade ela é um pouquinho diferente porque não é simplesmente um desenho, que a gente já está fazendo um artesanato.
enquanto o tio está cortando, a tinta ali está secando para a gente já fazer a parte de dentro do rosto. E depois disso eu vou ensinar vocês a fazer o corpo do leão, que vai ser algo bem fácil e muito divertido de fazer. Um pouquinho demorado esse processo, mas vai ficar muito bonito. Pronto. Terminando o recorte, nós vamos fazer agora a parte de dentro do rosto do leão. Então nós vamos agora usar a nossa caneta. Se você não tiver, use uma canetinha ou até mesmo um lápis de escrever. Então o que nós vamos fazer? Aqui no meio deste rosto que nós fizemos, a gente vai começar pelo nariz, pelo focinho do leão. Então é só fazer como se fosse um triângulo aqui e depois arredondar as pontas e pintar ele. Agora a gente vai puxar uma risca para um lado e uma risca para o outro lado. Pronto, fizemos a boquinha do nosso leão. Agora nós fazemos aqui, ó, a orelhinha, vamos fazer o interno dela aqui, ó, um pretinho. Pronto. E do outro lado a mesma coisa. E pinta. Agora a gente faz os olhinhos. Só fazer 2 bolinhas. E agora, aqui do lado, o bigodinho dele. Só fazer 2 tracinhos. De um lado e do outro. Bom, agora nós vamos fazer o corpo do nosso leão. Então deixa aqui o rostinho dele de lado. E agora vem a parte que nós vamos usar a tinta guache. Para usar a tinta guache, nós vamos ter que pintar a nossa mão. Então, vamos pintar ela, passar tinta na nossa mão, deixar ela bem laranjinha. Vamos pintar ela inteirinha. Depois que o tio fizer esse, eu vou mostrar como que você vai fazer se você não tiver a tinta guache na sua casa, tá? Mas para quem tiver, vamos acompanhar o tio aqui e fazer junto com o tio. Pinta a mão, pinta os dedos, ó. Pintou bem a palma da mão? Deixa bem molhada. Porque nós vamos precisar que a tinta fique bem molhada. Aí pinta os dedos também, passa a tinta aqui no dedo. Mas tem que ficar bem molhado, tá? Os dedos. Se ficar seco, aí não vai dar o efeito que a gente precisa. Pinta tudinho. E o dedão também. Pinta a mão inteirinha. E aí dá mais uma molhada para ela ficar bem molhadinha a nossa mão de tinta. Para dar o efeito que a gente precisa para continuar o nosso leão. Isso daqui vocês vão entender que parte que vai ser do nosso leão. Pronto, depois de molhar a mão todinha, deixar ela bem molhada e encharcada de tinta, nós vamos agora colocar a nossa mão na folha sulfite. Então depois que pintou ela, ficou assim bem molhadinha e toda pintada até os dedos, nós vamos colocar aqui na folha, ó. Espera um pouquinho para a tinta pegar na folha. Pronto. Passa mais um pouquinho para pegar tudo. Isso. Agora nós vamos virar a nossa folha. E nós vamos colocar o nosso leão aqui em cima. Depois disso, nós vamos pegar
o nosso pincel. E aí agora a gente usa a nossa tinta marrom. E aqui a gente faz o rabinho dele. Isso. E com o lápis de cor, nós vamos fazer aqui, ó, as patinhas do nosso leão. O certo é esperar secar um pouquinho mais a tinta. E aí aqui ele formou o corpinho do nosso leão, o rabinho dele e as pernas, né? E aí tá pronto o nosso leão. Como a mão do tio é um pouco grande, né, aqui no meio vocês viram que não pegou. Então, se o seu também não pegar a tinta, você pode pegar o pincel e terminar de preencher, né? Então, só preenche aqui no meio, para ficar tudo preenchidinho, né? O nosso leão. E aqui o rabinho dele, aqui embaixo, também é a mesma coisa. Como aqui no dedo do tio não pegou, a gente pega aqui e sobe o rabinho do nosso leão aqui para o corpo. Só para ficar aqui e emendar com o corpinho dele, certo? Então ficou aqui as patinhas, né, do nosso leão e o rabinho. E aí a cabecinha dele, a juba, a gente coloca um pouquinho mais para baixo. Ó. Pronto. E aí ficou o nosso leão, certo? Bem fácil e bem simples de fazer. Espero que todos consigam e deixe assim bem bonito, bem caprichado, né? Agora o tio vai mostrar para vocês como vocês vão fazer se vocês não tiverem a tinta na casa de vocês. Então vamos lá. Você vai pegar a sua folha, põe a sua mão sobre ela, pega um lápis de escrever, um lápis de cor que vocês tenham aí e vão contornar a mão com o lápis. Então contorna os dedos, contorna a mão todinha. E aqui a gente termina de juntar ele, certo? E aí nós vamos virar a nossa folha. Aí aqui você vai desenhar a juba do leão, né? Como o tio desenhou lá no papel pardo. Isso aqui o tio está ensinando para quem não tiver o papel pardo, quem não tiver a tinta dentro de casa, para fazer tudo a lápis. Certo? E aí aqui você vai fazer que nem o tio tinha explicado, o círculo dentro. Aí vai fazer a orelhinha de um lado, a orelhinha do outro. Aí faz o narizinho, pinta ele. Faz a boquinha descendo com um risco para cá, outro risco para lá. Faz o olhinho, o outro olhinho e o bigode dele. Certo? Agora vocês vão colorir ele, né? Aqui vai fazer o rabo. Então pega o seu lápis de cor, o marrom, e faz o rabo aqui de marrom, certo? E aí vocês pintam, e aqui vocês vão caprichar tudo com o lápis de cor. E aí vão pintar o corpinho do leão, aqui são as patas dele, pinta a juba, pinta o rostinho, e aí fica igual aquele lá, né? Se você não tiver a tinta guache, você pode fazer assim com o lápis, e aí fica a sua criatividade para pintar e deixar bem bonito, bem caprichado, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, e assim que vocês terminarem, né, esse que é com lápis, aquele que foi com a tinta, assim que vocês terminarem, caprichar, deixar bem bonito, e envie pra gente que nós vamos querer ver cada desenho que vocês fizerem bem bonito, tá bom? Então é isso, crianças. E aí, crianças, gostaram da história de hoje? Falando sobre Daniel, né? Vocês aprenderam? E aí, Dudu, o que você aprendeu? Nossa, tia, eu gostei muito da história de hoje. Meu, que incrível! Daniel, ele foi protegido por Deus. Ele estava na cova
beijo e até mais!